Entrar ao vivo com o Rogério. Ô, Bom doutor dia, Genildo! Rogério! A culpa é nossa! Como é que tá você? Tudo ótimo, e você como é que tá? Você não aprendeu ainda a mexer nesse negócio, não, rapaz? É porque eu faço também, como você, pouca live em Instagram. A gente precisa tomar um bocado de aula com o povo aí, viu? Tem que pedir deixa eu Aos abaixar mais meninos. um pouco aí, pra ver se fica melhor. Chamar a juventude. Eu vou chamar meu neto, Mateuzinho, tá Pra certo? aparecer minha caneca, minha xícara bonita também. Eita, rapaz, tá vendo você? Deixa eu corrigir aqui meu enquadramento. Peraí, deixa eu baixar um pouquinho aqui o tripé, para que eu fique assim. Aí, porque eu queria mostrar meu cabelo novo, né? Como é que Ah, tá tá? bonito, tá bonito. Tá Tá parecendo vendo como é você? que o pessoal fala? Nevou. Nevou meu cabelo, né? A gente tá ficando velho, rapaz, e aí vai inventando coisa para ter o que fazer na vida, né? Mas eu tô brincando muito com você, Rogério, porque você é um querido amigo, tá? Que eu fiz ao longo aí da vida de jornalista, e eu já apresentei você, as pessoas conhecem, a Bahia toda conhece, o Brasil, enfim, conhece, você esteve agora no sul do Brasil, para receber prêmios importantes, né, como jurista, e a Bahia inteira sabe da sua qualidade, da sua capacidade, e é por essa razão que você foi mais uma vez convidado a bater esse papo importantíssimo aqui com a gente. Você não gosta de carnaval, Rogério? Genildo, primeiro, é uma grande satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, com o seu público, e agradecer mais uma vez as palavras de afeto. Você sabe que nós somos amigos já há um grande tempo. Uhum. E sobre o carnaval, eu gostei muito, Genildo. Eu acho que isso ao longo do tempo a gente vai perdendo um pouco a tesão pelo carnaval. É. Diante de tanta coisa que a gente vê, tanta violência. Uhum. Mas gostei muito, inclusive num passado bem longínquo, cheguei até a trabalhar com carnaval antes de ser advogado. Ah, Mas trabalhou com... Você foi cheguei a cantor? trabalhar muito tempo atrás. Muito tempo Você foi atrás. cantor? Foi cantor de trio? Infelizmente não, só cantor de banheiro. Eu vou revelar uma coisa aqui para você, que é meu amigo, e para as outras pessoas que estão assistindo aqui sobre carnaval. Eu nunca, olha, eu estou dizendo a você, nunca é nenhuma vez, nunca fui para a Avenida brincar carnaval em minha vida, sabia disso? Agora, eu já trabalhei no Carnaval de Salvador, eu trabalho desde o ano em que eu cheguei aqui. Eu cheguei no final de 74 e a partir de 75 eu comecei a trabalhar, fazendo cobertura de carnaval. Eu vim para a Rádio Excelsior e lá eu fui escalado por Gerson Macedo, que fazia a escala de serviço, e por Oswaldo Barreto, dois queridos que se foram, né? Eu fui escalado para cobrir o movimento, sabe de onde, Rogério? Do Sim. Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, que funcionava ali na antiga Escola Baiana de Medicina no Terreiro de Jesus. Você acredita? Rapaz. É. É, pois é, mas era carnaval, né? Eu fui para lá. Outro ano, aí me colocaram no local um pouco melhor, né? Tinha mais movimento, inclusive, que foi no Hospital Getúlio Vargas. Sabe onde é que ficava, não? Não, não. Não. Era o pronto-socorro de Salvador, era o atual HGE. Ficava ali no Canela, na Rua Araújo Pinho, no Canela. Né? Lá, onde funcionou depois, não sei se funciona ainda, uma agência da Caixa Econômica Federal. Tá? E lá era o Hospital Getúlio Vargas, o HGV, chamado Hospital Getúlio Vargas. E eu fiquei lá cobrindo a movimentação durante o Carnaval. Claro que a festa não era uma festa com a grandeza que é hoje, né? Era apenas e simplesmente no centro da cidade. Começava na quinta-feira e terminava impreterível. Aliás, começava no sábado, melhor dizendo, desculpe, começava no sábado e impreterivelmente terminava na terça-feira. Acabou na terça, pronto, fim de papo. Não tinha esse negócio de prorrogar, não tinha nada. Na quinta-feira, acontecia ali no Campo Grande a entrega das chaves do Rei Momo ao Rei Momo. Era uma promoção, inclusive, da própria Rádio Excelsior, né? O trio elétrico parava ali em frente ao Hotel da Bahia, naquela esquina ali do Campo Grande, parava ali por volta de 20 horas. Aí o Rei Momo, que já estava... Retornando. Exatamente, O Rei Momo, que ali é uma mão inglesa, né? E o trio ficava parado ali naquela esquina. Aí tinha aquela aglomeração de pessoas, não era muita gente também, e aí eles anunciavam o Rei Momo ali em cima do trio elétrico. Ele já estava previamente escolhido, mas as pessoas tomavam conhecimento do nome naquele momento ali, e quem transmitia era apenas a Rádio Excelsior, que era a patrocinadora disso. Tá? E aí pronto, tinha uma batucadazinha, desfilava um pouquinho ali e acabou, tinha horário para terminar.
né? E acabava mesmo, né? Acabava mesmo, não tinha esse negócio de, um pouco. Não, 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 era regime duro, até porque era a época do regime militar, entendeu? Então era tudo certinho, tudo na disciplina. Depois foi aumentando, aumentando. O trio descia pela Praça Castro Alves, subia até a Praça da Sé, fazia o retorno na Praça da Sé, voltava pela Rua Chile e descia exatamente pela Rua Chile até pegar Carlos Gomes de novo em direção ao Campo Grande. Este era o trajeto dos trios, só tinha carnaval por lá. Até que aconteceu aquele acidente com os Comanches lá na Praça Castro Alves, que eu estava lá, a 1h58 da madrugada, eu estava transmitindo com Cristóvão Rodrigues, com Jorge São Martin e com outras pessoas para a Rádio Sociedade da Bahia. Carlos Mota estava lá também. Cristóvão Rodrigues. Hoje, esse incidente que você está falando é aquele assassinato que teve dentro do Comanche? Não, não, não. Os Comanches. Foi um acidente que aconteceu com o caminhão do bloco Os Comanches. Sim, ele parou ali. Ele subiu e na volta ele parou um pouco ali na subida onde tinha uma loja e uma boate chamada Holiday. Eu nunca fui para essas boates, não, mas tinha essa boate chamada Holiday, na descida da Praça Castro Alves, lá em cima no topo ainda, saindo da Rua Chile. Tá? Ele parou ali e o motorista dizem, né, que acabou esquecendo de travar o carro bem e tal, e o peso fez o caminhão descer. E acabou atropelando. Atropelou um monte de pessoas ali na Praça Castro Alves. Bom, dali então o carnaval começou a se modificar, até que surgiu o circuito da Barra, foi aumentando, e hoje é o que nós conhecemos aqui. Mas eu nunca fui trabalhar, eu sempre fui para fazer transmissão. Tá? Na TV Bahia eu passei o tempo inteiro sem brincar o carnaval, eu ia para as ruas para transmitir ou fazer reportagem, de manhã, à tarde, de madrugada, e nos últimos 5 anos, graças a Deus, eu consegui fazer um acordo com eles, os últimos 5 anos que eu trabalhei lá, né? E aí eu fiquei fazendo a cobertura de um local maravilhoso, que foi o helicóptero, o helicóptero. Oh, que delícia, né? Então eu não precisava olhar para baixo, mesmo que eu tivesse dobrado o meu tempo de trabalho na escala, né? Eu acertei, eu disse, olha, eu posso ficar de 3 da tarde até 2 da manhã sem problema nenhum, desde que eu não vá para a rua. Porque eu não gostava do carnaval. Nunca gostei do carnaval em si, entendeu? Eu não me sentia bem, é sério, não me sentia bem. Eu fico louco, entendeu? Eu não conheço música, não sei dançar, eu não gosto, não bebo, então tudo isso para mim era incômodo. Então eu preferi ficar lá em cima, e foi até o dia que disseram, Janildo, acabou, vai embora, vai para casa procurar outro trabalho, e pronto, e eu vim embora para casa, estou aqui até hoje e não saio. Moro aqui no circuito do carnaval, minha casa fica com um bocado de foliã que vem para cá, para casa, fica aqui fazendo de ponto, né? Amigas queridas que já há muitos anos vêm para cá, mas eu não vou para a rua, definitivamente não vou para a rua. Né? Então falei muito, e você já brincou muito pelo que eu soube então, né? Eu gostei mais, Genildo, gostei. Inclusive, acho que esse ano eu vou um dia só para um camarote. É óbvio que eu não vou dizer o nome por questão de segurança. Mas, assim, um dia só eu acho que eu irei. Ainda para dar uma acompanhada. Mas não tenho mais tesão por esse tipo de evento com grandes aglomerações. Até haja vista a violência, né? Em excesso. Aglomeração, eu vou para Fonte Nova ver o meu Bahia jogar e acabou aí. Mas fora isso, realmente eu também não, viu? Mas vamos lá. Rogério, a gente está falando em carnaval, está falando em festa, está falando em aglomeração. Eu já chamei a atenção aqui dos meus amigos, das minhas amigas, né? Já chamei a atenção das mulheres e dos homens trans, já chamei a atenção dos héteros, dos bissexuais, das bissexuais, de todo mundo, enfim, para o grande risco de sair para a rua para pular carnaval e não voltar para casa, pegar uma outra direção que é a cadeia. Eu estou exagerando nisso, Rogério? Em absoluto, o senhor está coberto de razão. Você deve estar falando sobre alguns atos que, ao longo do tempo, se perpetua no Carnaval de Salvador ou no Brasil afora. Exatamente. Que deve ser aquelas investidas que homens fazem em mulheres, do ponto de vista de agarrar para beijar, puxar cabelo, segurar braço, beijar à força. Isso, Genildo, antigamente, até pouco tempo atrás, era considerado importunação ofensiva ao pudor, que não era nem um crime, era uma contravenção. A pessoa iria conduzida e, de certa, sairia. Ocorre que, Genildo, em 2018,
foi criado o tipo penal de importunação sexual, que já passa a ser um crime tipificado, e ele está previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro. Então hoje, aquele, me perdoe o termo, mas vocês sabem que eu gosto de falar de forma popular, aquele retardado que saía para a rua para agarrar uma mulher e beijá-la à força, hoje ele pode sair do circuito diretamente para a cadeia. Então, é um crime hoje relativamente grave, a pena de reclusão de 1 a 5 anos, ou seja, não é considerado um crime de menor potencial ofensivo, ele é flagranteado e passará em 24 horas por audiência de custódia. Uhum. É interessante acentuar, Genildo, também, que eu falei, é óbvio, mulher, porque normalmente é que a gente vê. Só que isso pode ser de mulher para mulher, de homem para homem. A gente sabe que também que há intervenções de homem em outras da mesma modalidade. Então, o carnaval é uma festa bastante ampla, com diversidade, e o delito ele não é cometido só do homem para com a mulher, do homem para um homem. Então, assim, algum homem que vá para uma festa e tenha sido apalpado em qualquer parte do corpo de forma libidinosa, essa pessoa, seja uma mulher ou seja um outro homem, também responderá por importunação sexual. Agora, o peso é o mesmo? O peso da lei é o mesmo? É o mesmo para homem e para mulher, é exatamente o mesmo. Porque o tipo, né, independe de gênero. Agora, observe, Genildo, aqui tem uma coisa que isso já é um crime de médio potencial ofensivo. Justiça comum, denunciado pelo Ministério Público. Mas se ele ainda assim, ou ela assim, agir com violência ou grave ameaça nessa investida, ele deixa de responder por importunação sexual e passa a cometer o crime de estupro. Meu Deus! Que aí a pena é de 2 a 8 anos. É algo muito mais grave do ponto de vista de pena, e tem que ser realmente. Mas vamos dar um exemplo. Eu gosto de tratar sempre com exemplos. Sim. Vamos dizer que aquele beijo roubado que a gente sempre viu na época da nossa, desde a adolescência, aquele beijo roubado, que antes era considerado importunação ofensiva, o cara ia lá, mas não ficava preso. Esse beijo roubado é importunação sexual. Agora vamos dizer, como um caso específico que aconteceu no bairro da Graça, e já foi, fora do circuito, mas próximo ao carnaval recentemente, um cidadão passou a mão de forma libidinosa e agressiva, com violência, na parte genital de uma senhora. Isto é crime de estupro. Crime de estupro. Esse caso foi repercutido muito na imprensa, inclusive você deve ter tido acesso. Claro. É estupro. Então, cada caso é um caso. O que importa é que em todos os casos é crime. Então, se alguém sair e quiser um beijo, conquiste o beijo. Não tente roubá-lo de forma alguma. Ou você vai sair. Pedir o beijo é crime, não? Se eu olhar para uma mulher e dizer, olha, você pode me dar um beijo? Aí também não, né, gente? Senão vai acabar a humanidade parando de reproduzir. Eu estou aqui na pergunta, né? Não, mas assim, você pode, quando eu falo pedir um beijo, não me dê um beijo, não. É de forma, através de olhares, aquele velho galanteio que se pode ter, desde que não seja agressivo. Senão a gente tem também outras linhas de crime. Entendeu? É que eu sou da moda antiga. Rogério, eu venho de outra época, eu sou da moda antiga, né? Que tinha o lance de piscar o olho. Exatamente, Genildo, exatamente. Piscadinha do olho, assim. Aí a mulher, ou ela piscava também, ou então ela olhava para o lado. Se ela olhasse para o lado, não adiantava você insistir, mas ninguém gostava. Esse tipo de aproximação recíproca, porque a gente sabe com o olhar que a mulher quer, você quer ou não. Claro. Esse pedido recíproco é uma aproximação válida. Ou um simples galanteio. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode galantear uma mulher. O que não se pode é ter uma agressividade nesse ato. Seja leve ou com maior rigor. Se tiver maior rigor, crime de estupro. Agora, eu não estou pedindo aqui, pelo amor de Deus, que tanto homens, mulheres, deixem de tentar namorar. Tentar ser galanteador, olhar,
piscar de forma moderada, Uhum. acessar uma mulher ou um homem. Uhum. Isto é totalmente válido. Sem dúvida alguma. Agora, o cidadão olhar para a mulher, pedir a ela um beijo, um abraço, alguma coisa, se a mulher disser sim, tudo bem. Né? É preferível, na sua opinião, permitir que a mulher tome a iniciativa depois que ele faça o pedido? Ou ele já pode, se ela disser sim, ele já pode ir lá e beijar? Sei lá. Veja bem, gente, quando eu falo sim, é claro que a gente está usando uma força de expressão. Esse sim Claro. é os gestos, a gente sabe quando a mulher quer que a gente se aproxime. Então, não é uma coisa matemática de eu posso te beijar, até que senão você vai ficar parecendo um retardado no circuito do carnaval. Você vai deixar de ser uma pessoa não agressora para virar um retardado. Você tem que agir com normalidade. Como você bem disse, a gente bem entende disso, com um simples olhar, há uma reciprocidade ou não. Isso é o sim. Certo. E o não, a gente percebe também. Entendeu? O que não pode se haver, reitere-se, frise-se mais uma vez, é um não com o olhar e o cara se aproximar, puxar, a mulher rejeitar. Observe, Genildo. Eu não sei se você foi para o circuito do carnaval, eu não percebi muita atenção que você falou, como observador do que acontecia. Nessas intervenções, acaba em um determinado momento que algumas mulheres ou alguns homens cedem a esse tipo de agressão inicial e acaba, observe. Sim. E isto é um grande perigo, porque é exceção a... Falhou o áudio. Seu áudio. Não estou lhe ouvindo. Alguma Tá coisa. conseguindo ouvir? Agora. Vai. Pronto. Então eu vou repetir o que eu falei. Sim. A gente costumava ver, e ainda há, algumas poucas pessoas que sofrem esse tipo de investida criminosa, aonde a parte que é vítima potencial aceita o beijo depois de muito esforço. Sim. Aceita. Certo. Cuidado a você que sai e achar que toda a resposta será esta. Porque isto é a exceção. Assim, eu penso que a gente tem, Genildo, cada vez mais que ser homem e mulher raiz, ou um homossexual raiz. Ninguém aqui tem preconceito com absolutamente nada. E, inclusive, também os delitos são cometidos também por homossexuais. Tipo, um homem agarrar um outro é a mesma coisa. Uma mulher agarrar a outra incide também sobre o mesmo crime. Então aqui não há nenhuma espécie de preconceito com gênero. Em absoluto, não temos absolutamente nada contra. Muito pelo contrário, não temos absolutamente nada contra. Então, assim, o crime ele depende de gênero. Independe de gênero. Independe de gênero. O acesso tem que ser permitido. Eu tenho até uma pergunta aqui que está chegando aqui pelo WhatsApp. Perfeito. Eu vou fazer daqui a pouco para você. Mas você tocou em um assunto aí agora há pouco, que eu ia também perguntar, estava na pauta aqui da pergunta, mas eu vou aproveitar já, que nós estamos falando do assédio, do estupro do homem em cima da mulher e tal. Naquele caso específico, fora do carnaval, mas já nas proximidades da graça, né? Em que o cidadão atacou literalmente, de uma forma agressiva, a uma senhora, e depois a uma outra que saltou de um carro, ele passou também, fez não a mesma coisa, mas também acabou agredindo a essa mulher. Ele, no dia seguinte, foi solto na audiência de custódia. Por que isso acontece? Se aquele crime é um crime assim, muito, muito grave, que é o estupro, Rogério? Veja bem, Genildo, depende do caso concreto. Eu não participei dessa audiência de custódia e não li os autos do processo. Sim. Ocorre que pode ter sido que o magistrado ou magistrada tenha entendido que não tenha sido estupro e tenha colocado em liberdade, porque a pessoa pode ser réu primário, residência fixa, trabalho. Eu não sei o caso específico, eu vi pelas redes sociais e pela TV, que eu imagino que você também tenha visto dessa forma. Isso. E, de certo, no pior das hipóteses, ou melhor das hipóteses para esse bandido, ele deve ter sido enquadrado pela importunação sexual. É um crime de 1 a 5 anos. O estupro, 2 a 8. A gravidade é menor.
maior do estupro. Mas, Esclarecendo sobre o estupro para a pessoa entender. Porque há um tempo atrás, para se caracterizar estupro, precisaria que houvesse uma conjunção carnal, ou seja, uma penetração. certo. Modificou-se para todo ato libidinoso o crime de estupro. Então, você agir com violência e ameaça para penetrar numa mulher, ou vice-versa, você tocar no seio ou em qualquer parte do corpo com violência ou grave ameaça, estupro também. Por isso que nesse caso específico, pelo que a gente sabe, é crime de estupro. Agora, no caso concreto, tem que ver se ele agiu com violência ou grave ameaça. Apesar de eu já achar uma grande violência e uma grave ameaça, por si só, colocar a mão da forma como foi colocada na genital de uma mulher. Meu Deus do céu, aquilo foi uma coisa que me deixou indignado. Eu acho que a todos, né, que assistiram àquela cena. Rogério, uma outra questão, se por acaso um cidadão está em pé, curtindo o carnaval tal, e uma mulher vier agarrar o cara e der um beijo na boca, sem ele pedir, de surpresa. A Isso mesma também coisa. Importunação sexual, a mesma coisa. a mesma coisa? É a mesma E se ela coisa. pegar, e se ela agarrar na parte, na genitália do homem? Agarrar com violência, grave ameaça, estupro também. O homem pode ser estuprado. A mesma coisa sendo os dois do mesmo sexo. A mulher com a mulher, Também o homem com o homem. É isso que eu falei, não há gênero. O homem pode ser estuprado, o homossexual pode ser estuprado. Vamos ampliar o estupro? Vamos lá. Sim. Uma garota de programa pode ser estuprada. Parece até não óbvio, mas é óbvio. Vou te dar um exemplo. Você, contrata uma garota de programa. Não, Contrata uma exemplo. garota de programa, entra no recinto, num motel, lá o que seja, e no curso do caminho, a garota de programa diz: eu não quero mais, por algum motivo, não quero mais manter elas. Você tem que aceitar. Tem que aceitar e não fazer. E aí, Genildo, também na relação marital, união estável, namoro e etc., casamento, o homem não tem direito sobre a sexualidade da mulher. Então, se eventualmente você estiver brigado com sua esposa e ela não... Isso é comum, viu, gente? Muito comum. Imagina. Manter relação sexual com o seu marido e este forçar crime de estupro. Não há uma obrigação, mesmo casada, não há obrigação marital em manter relação sexual com o esposo. Aí você pode, eventualmente, pedir o divórcio, se não tiver. Mas, em hipótese alguma, você pode manter relação sexual também com sua esposa, desde que ela não aceite. Muitos usam isso como uma forma de tentar voltar a uma boa relação depois de uma briga tal. Aí diz, eu vou fazer sexo com ela que resolve o problema. E aí força a barra, né? Já vi casos. Inclusive, essa semana chegou um caso desse. A mulher brigada em processo de divórcio, inclusive eu sou advogado. Ela me relata que quando abriu a porta ele estava nu na cama esperando como se fosse mudar a situação diante disso. Isso é crime? Seria estupro se ele tivesse avançado e na direção dela. Mas ele só fez uma sensualização para ela, achando que era o gostosão. Sim, meu Deus do céu. É bom trocar sempre miúdos. Tá. Quando um fato desse acontecer dentro do circuito, qual deve ser a ação da pessoa naquele momento? Gritar, chamar a polícia, agarrar a pessoa que agrediu, como é que deve ser? Genildo, como todos sabemos, qualquer do povo pode prender a outrem em flagrante delito. Dá voz de prisão na hora. Dá voz de prisão na hora. Observe bem. Agora, o ideal é que se faça, a polícia que se faça, porque um cidadão na rua é mais difícil para conter o criminoso. Sim. E pode causar uma confusão generalizada. Claro. E principalmente no carnaval, que pode acabar havendo espancamento e o que se quer não é justiçamento, e sim justiça. Então, o que é que o ideal se fazer? Se as pessoas puderem conter, sem, obviamente, agredir, espancar a pessoa, qualquer pessoa pode prever.
Como a gente sabe, todo circuito tem guarnição, é muito fácil achar. O carnaval hoje ele é todo monitorado pela Secretaria de Segurança Pública. Eu imagino que se você levantar a mão, vai chegar rápido uma guarnição, mas qualquer do povo pode conter. Chama a viatura. O gritar e chamar a atenção das pessoas é uma estratégia. Distanciar-se do agressor, que pode ser que ele, com essa gritaria, com esse grito, se assuste e desfira um soco, uma agressão que piora a situação. Mas, em hipótese alguma, tem que ceder. Tem que ceder. Não Tem quer, que não ceder. quer. Não quer, não quer. Eu não gosto de usar essas frases, não, que se utiliza muito, que é muito politicada. Não é não, mas não é não, não. Sim. Não é não. Não é não. Acabou. Não Esse é não, não, vai embora, vai pra rua. É isso aí? Isso. É isso, meu caro. Qual é a sua percepção hoje com relação a esse aspecto de agressão? Você acha que os homens estão mais antenados, eles estão mais calmos, ou a situação é a mesma de sempre? Genildo, eu penso que tenha diminuído justamente porque isso tem muito desde 2028, que virou o crime de importunação sexual. Ele desde 2018, quer dizer, pouco tempo, mas já tem 8 anos. 8 anos. E isso, as matérias de televisão têm batido muito, inclusive, além de você, eu tenho outros lugares para falar também sobre o assunto. E o Brasil todo divulga muito isso antes do carnaval. Então, assim, eu penso que diminuiu bastante, mas a gente sabe que carnaval tem muito álcool envolvido, muita droga envolvida, as pessoas ficam eufóricas, histéricas. E, assim, diminuído tem, Genildo, mas ainda não parado. Agora, o que é importante se frisar aqui? Se não parar, vai pra cadeia. Sem dúvida. Sem dúvida. Infelizmente. Agora, eu vou esclarecer aqui, eu falei no começo, eu fiquei batendo papo aqui com as pessoas, e dizendo que o cidadão poderia sair, ou a cidadã, né, poderia sair de casa para pular o carnaval e não voltar, né, e ir para a penitenciária. Eu queria que você explicasse aqui, assim, do ponto de vista jurídico, legal, qual é o procedimento, né, no momento em que o cidadão é preso, ele vai direto para a penitenciária, ele vai para a delegacia, o que é que a polícia militar, no caso, deve fazer e o que é que vai acontecendo com essa pessoa? Pronto, Genildo. Ela, apesar de um circuito de carnaval ter uma estrutura excepcional, diferente das demais, o trâmite segue o Código de Processo Penal normal. Ela é pega, levada à autoridade policial, um delegado de. Um delegado de polícia. Ela é pega, levada à autoridade policial, que é um delegado de polícia, chegando na frente da autoridade policial, é lavrado um termo de flagrante e essa pessoa fica à disposição de uma audiência de custódia que será realizada em até 24 horas. Nessa audiência de custódia é decidido se vai ser convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva ou se ele vai ser posto em liberdade com algumas cautelares. Então, explicando mais uma vez o que é audiência. Agora, o que é audiência de custódia? A audiência de custódia nada mais é do que uma audiência que se tem em 24 horas após uma prisão em flagrante, por exemplo, aonde leva-se o preso em flagrante a uma autoridade judiciária, um magistrado, aonde ele vai checar se a prisão em flagrante foi regular. Ou seja, se houve um espancamento, se foi preenchido todos os requisitos da prisão em flagrante. E aí sim, é feita uma decisão pela liberdade provisória, se for o caso, relaxamento de prisão, se for o caso, por exemplo, se for uma prisão irregular e arbitrária, relaxa-se a prisão colocando em liberdade, ou, dependendo da gravidade, converte-se a prisão em flagrante em preventiva e ele segue à disposição da justiça. Normalmente, após isto, ele segue para cadeia pública, que é um prédio no Complexo da Mata Escura, onde ficam os presos provisórios, ou seja, os presos que não têm condenação definitiva ainda, porque está respondendo em liberdade. Óbvio que ele passa pelo COP antes, que é o Centro de Observação Penal, onde vai ver em que lugar
da cadeia pública, ele vai ficar depositado, desculpe o termo. Mas é esse o termo, certo? É depositar um cidadão desse, né? Doutor Rogério, algo mais para explicar para a gente com relação ao carnaval, com relação ao comportamento, com relação a essa história que é muito importante, muito interessante para a nossa sociedade? Veja bem, o que eu posso falar é uma orientação e um conselho a todos. Se vai para carnaval, para brincar, não procure confusão. Inclusive, Genildo, tudo que eu falei aqui em relação à prisão em flagrante, custódia, serve também para os outros crimes diversos. Furto, roubo, esses crimes que acontecem normalmente no circuito do carnaval. Então, sim, assim, é uma festa que você vai para procurar alegria, não confusão. Então, tem tanta gente disponível a amar, a ser feliz, a inclusive beijar, sem que se tenha necessidade de uma agressão envolvida nesse sentimento nobre. Beijar é bom, mas beijar forçado é muito ruim para quem vai beijar, viu? O cara pode tomar mordida na língua que não vai esquecer nunca mais, né? Ainda tem esse lado. Ainda tem esse lado. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Eu vou contar aqui, vou contar. Eu ouvi hoje de manhã um recado que foi mandado para uma amiga minha que me repassou esse recado, de uma visitante, né, que veio de outro estado para Salvador, e ontem esteve nas ruas e depois resolveu ir a um determinado camarote, tá certo? E ela disse, meu Deus do céu, ela estava no recado dizendo, meu Deus do céu, fulana, eu não consegui dar um beijo porque não tinha homem para me beijar por lá. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, se ela realmente levantasse o braço e dissesse assim, eu quero beijar, eu acho que iam cair em cima dela. Você acha que esse tipo de percepção de que não deve encostar para beijar, os homens estão com medo ou é por outro motivo, Rogério? Genildo, eu posso dizer do ponto de vista legislativo, viu? De outro ponto de vista, aí só Freud, apesar de eu ser psicanalista, explica. E eu não vou entrar nesse esparro, não. Rogério, obrigado, viu? Forte abraço. Uma grande satisfação, sempre que quiser, estou aqui disponível. Um grande abraço. Feliz carnaval para você, viu? Vamos marcar para fazer essa maratona, eu vou fazer a maratona contigo. Bora, sem dúvida alguma. Já estou caminhando 5 quilômetros numa velocidade imensa. Eita, rapaz, tá danado. Um abraço e uma grande satisfação, Revilo. Outro para você também.